Olá, meus queridos do 8º ano, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos concluir o capítulo 2, concluindo, portanto, o livro 3, e vamos falar hoje, continuando a falar sobre a reprodução. Vamos falar sobre gestação, desenvolvimento embrionário, vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá? E também sobre métodos contraceptivos. Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos falar aí da gestação, A gestação, gente... Dentro da gestação, nós vamos falar sobre alguns tópicos, Vamos falar primeiro sobre o desenvolvimento embrionário e depois sobre as etapas da gestação. Então, no desenvolvimento embrionário, depois que ocorre a fecundação, que é a união dos dois gametas, em um período aproximadamente de 24 a 30 horas, ao mesmo tempo que se desenvolve, o zigoto se desloca da tuba uterina, que foi o local onde ocorreu a fecundação. E vai de encontro, vai ser empurrado esse zigoto até o útero, onde ele vai se fixar, o embrião vai se fixar e vai se desenvolver durante os 9 meses, tá? Por volta de 3 dias depois da fecundação e depois de várias divisões celulares, sucessivas, o zigoto ele passa a ser chamado de um estágio que nós chamamos de mórula, tá? Depois disso, 5 dias depois da fecundação, a mórula vai se transformar no blastocisto, ou blastócito. E é nessa formação celular que ele chega até o nosso útero, ok? Até o útero da mulher. Depois de 7 dias da fecundação, esse blastócito ou blastocisto, ele se instala na parede do útero. Quando ele se instala na parede do útero, ele passa, portanto, a ser chamado de embrião, tá? Então, é o blastocisto que vai se instalar. A partir da 10ª semana de gestação, quando os órgãos e os sistemas começam já a se formar e se desenvolver, o embrião ele passa a ser chamado de feto. Então, até a 9ª semana, ele é chamado de embrião. Depois, a partir da 10ª semana, ele passa a ser chamado de feto. Aqui nós temos mostrando o movimento. Aqui nós temos o encontro dos gametas masculino e feminino, a formação de uma célula ovo, que também é chamada de zigoto, e aqui as divisões celulares, formando a mórula, o blastocisto, e aqui ele vai se instalar no endométrio uterino, onde ele vai se fixar e se desenvolver por 9 meses, ok? Quais são as etapas da gestação? Nós temos aí, em média, a gestação ela acontece no período de 38 até 42 semanas, desde o momento da fecundação, certo? E aqui nós temos algumas características de o que está ocorrendo a cada trimestre, Então, nos 3 primeiros meses, a formação dos anexos embrionários após 10 dias de implantação do embrião no útero. Esses anexos, como a placenta, tá? Cordão umbilical, o córeo, o alantóide, são estruturas que vão auxiliar o desenvolvimento do embrião. Ocorre também a formação do sistema nervoso, da notocorda, tá? A partir da 3ª semana. Ocorre o processo de formação de órgãos e tecidos, chamado de organogênese, e é possível detectar os batimentos cardíacos desse embrião, certo? No 2º trimestre, ocorre a formação dos órgãos sexuais, onde os mesmos já são formados, para identificar o sexo da criança. Realização dos movimentos pelo feto, começa a mexer, na barriga da mãe, chutes, tá? Formação das pálpebras e dos lábios e amadurecimento do tecido ósseo, que continua crescendo, No 3º trimestre, ocorre a mielinização dos neurônios, O neurônio passa a ser envolvido por uma substância chamada de mielina, tá? E promove o amadurecimento do sistema nervoso. Ocorre a aquisição de uma atividade consciente, como uma reação a estímulos luminosos, tá? A criança já sente isso. O amadurecimento do sistema respiratório também é possível nessa fase. Isso possibilita, caso a criança nasça prematura, dela poder sobreviver. Ocorre um intenso ganho de massa corporal nos 3 últimos meses, principalmente de gordura, A criança vai ficando bem gordinha, tá?
Aqui nós temos desenvolvimento embrionário, mostrando um feto de 4 semanas, um feto de 10 semanas, um feto de 16 semanas e um de 20 semanas. E aqui mostrando as divisões, né, que o zigoto sofreu para formar o blastocisto, que é esse aqui, ó, que vai se instalar no útero da mulher, ok? Agora nós vamos falar sobre o parto, né? O parto, após o período, né, que a gente viu que a gestação é de 38 a 42 semanas, e devido também ao crescimento corporal daquele feto, o útero não vai mais ser capaz de comportar, não tem mais espaço. Então, a saída do feto, né, do corpo da mãe para o ambiente é conhecido como parto. E esse parto ele pode ser de 2 tipos. O parto normal ou natural. Existe um hormônio que vai ser produzido por uma glândula chamado de ocitocina. Ele provoca contrações uterinas, promovendo a expulsão do bebê do útero, tá? E o parto cesárea não, quando a mulher não sente essas contrações, ela precisa passar por um procedimento cirúrgico para que o feto ele seja retirado do útero materno, ok? Agora vamos falar sobre a amamentação, né? Na amamentação, né, ela é muito importante para a criança, tá? Porque as glândulas mamárias, elas são responsáveis pela produção do leite materno, que é o alimento, né, nos primeiros meses de vida da criança, tá? E no período, depois que a mulher tem um bebê, ocorre o que nós chamamos de lactação, que é justamente essa produção de leite, e ela é estimulada pelo hormônio chamado de prolactina, pela sucção do bebê, né, na mama daquela mulher, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos, né? O que é um método contraceptivo? É um método que impede uma gestação, ou seja, impede uma gravidez indesejada. Ele é muito importante também na elaboração de políticas públicas, para que as comunidades possam, cada família, fazer o seu planejamento familiar, saber quantos filhos ela pode ter, né? Para criar, quais são as condições, né, sociais e tudo mais, tá? Os mais utilizados no mundo, né, de métodos são os preservativos masculino e feminino, o dispositivo intrauterino, que é chamado de DIU, o diafragma, a pílula anticoncepcional e os procedimentos cirúrgicos de laqueadura e de vasectomia. A gente vai falar desses principais, tá? Vamos falar sobre o preservativo masculino, né, a camisinha masculina e feminina. Nós temos essa imagem, a da esquerda a masculina, menor, e a da direita a feminina. São métodos de barreira, né? Impedem a troca de fluidos, tá? Os fluidos, o sêmen, eles ficam presos dentro desse látex, né? Que é o material produzido, utilizado para a produção desses preservativos masculinos. É um dos mais baratos, mais fáceis de se adquirir e mais utilizado no mundo todo, ok? Temos as pílulas anticoncepcionais, né? Que são medicamentos que contêm hormônios sintéticos, né? Que são parecidos com o que o nosso corpo produz, como o estrogênio e a progesterona. Então, qual é o mecanismo de ação da pílula, né? A mulher que toma a pílula, vai impedir a ovulação dela, tá? E também dificultar a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Então, se a mulher ela não tem óvulo, não vai eliminar esses óvulos, com certeza ela não vai ter como o espermatozoide encontrá-lo, né? Ok? Então, um método também muito usado, consiste numa cartela de 21 comprimidos, tá? No qual, após, né, a administração desse medicamento deve ser pelo médico ginecologista, tá? Que ele vai ensinar direitinho. Tem que tomar todo dia um comprimido, sempre no mesmo horário, ok? Vamos falar sobre o diafragma, né? Essa estrutura semisférica de borracha flexível também atua como uma barreira física do sêmen, né? Impedindo. Essa peça ela vai ser colocada lá no fundo da vagina, antes do ato sexual, tá? E depois ela deve ser retirada. Geralmente se usa junto com ela um gel chamado de gel espermicida, que mata os espermatozoides, caso haja algum vazamento, ok? E só deve ser retirado de 6 a 7 horas depois do ato sexual, para que todos os espermatozoides daquela região, né, não tenham mais mobilidade, não estejam mais vivos.
Temos aqui o DIU, que é o dispositivo intrauterino, tá? É um método bem utilizado, né, por mulheres que não desejam ter filhos novos, ou quando tem um filho ela coloca, tá? Geralmente ele é de cobre ou de plástico e ele vai ser colocado dentro do útero da mulher pelo médico ginecologista. Qual o mecanismo de ação desse método, né? Ele promove, gente, uma alteração do ambiente do útero e isso impede a chegada dos espermatozoides, né, até o gameta feminino, que vai estar lá na tuba uterina, ou seja, impede, portanto, a fecundação. O DIU, né, o DIU Mirena, ele diminui também as cólicas e diminui também o fluxo menstrual, tá? E geralmente ele pode passar de 5 até 10 anos para ser trocado, ok? Temos a laqueadura e a vasectomia, são métodos de cirurgia, tá? A laqueadura na mulher e a vasectomia no homem. No caso da laqueadura, as tubas uterinas elas vão ser cirurgicamente rompidas, né? Vão ser cortadas, impedindo que o espermatozoide possa chegar, né, até o ovócito. E no caso da vasectomia, os ductos deferentes é que são cortados. Aqui em cima a gente tem a laqueadura. Aqui são as tubas uterinas, então ambas serão cortadas de um lado e do outro, porque o gameta feminino vai estar desse lado, ó, e o gameta masculino vem aqui, então ambos não se encontram. Então, método cirúrgico. Já a vasectomia também é um método cirúrgico, tá? Que vai fazer com que ocorra uma interrupção, um corte aqui dos ductos deferentes. Então, os espermatozoides que são produzidos aqui dentro do testículo, eles saem, mas eles não conseguem atravessar e fazer parte da composição do sêmen. Logo, o sêmen fica sem espermatozoides, tá? Agora nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas também como ISTs. Essas infecções, elas podem ser causadas por vários agentes, como vírus, bactérias ou outros micro-organismos, tá? A maioria das vezes, né, isso acontece por via de contato sexual sem o uso de preservativos, né, masculino ou feminino, com uma pessoa infectada. Então, sempre que tiver relações sexuais, tem que se proteger, né, com preservativo, que é o único método preservativo, tanto ele é um método contraceptivo, quanto ele é um método que impede as infecções sexualmente transmissíveis. Então, vamos falar um pouquinho delas, né? Vamos começar aí com a AIDS. A AIDS, ela também é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, daí vem a sigla AIDS, né? Ela é causada pelo vírus HIV. Qual é a função desse vírus? Esse vírus, gente, ele ataca o nosso sistema imunológico, né? Que é aquele sistema capaz de nos defender contra várias doenças. As células mais atingidas dentro das células de defesa são os linfócitos, tá? Então, o HIV, né, o vírus, ele é transmitido por meio de relações sexuais com a pessoa contaminada sem preservativos. Pode ser também por compartilhamento de seringas infectadas, transfusão de sangue contaminado, de mãe para filho durante a amamentação, né, ou pode ser por cortes em instrumentos não esterilizados, tá? No nosso corpo, esse vírus, né, ele tem um período prolongado de incubação, antes da pessoa sentir, né, os sintomas. E os sintomas mais comuns são perda de massa corporal, febre, faringite, né, feridas na boca, um inchaço do baço, dentre outras características, tá? Temos a clamídia, né, ela é causada por uma bactéria chamada de Chlamydia trachomatis, tá? A forma mais comum de transmissão é pelo ato sexual com a pessoa contaminada sem preservativo, mas também pode ocorrer por via congênita, né, de mãe para filho na hora do parto, tá? O tratamento ele é feito com antibióticos e a prevenção é utilizar preservativo nas relações sexuais. Aí nós temos a sífilis, né? A sífilis, ela é também uma DST curável, né, diferente da AIDS, que não é curável, certo? Ela é exclusiva do ser humano, é causada pela bactéria chamada de treponema pálido. Ela pode ser transmitida tanto pelo ato sexual, né, com a pessoa contaminada sem preservativo, ou de maneira congênita, né, de mãe para filho. E também por contato com sangue
com sangue contaminado. Então, existem diversas formas de adquirir a sífilis. Temos a gonorreia, né? A gonorreia, ela também é curável, ela é transmitida, né, pela bactéria, tá? Ela é transmitida ela é causada, né, pela bactéria Neisseria gonorrhea, tá? E ela é transmitida pelo ato sexual sem preservativo ou de maneira congênita. A forma mais comum, né, de transmissão é pelas relações sexuais, um parceiro contaminado. E pode ocorrer também de forma congênita de mãe para filho na hora do parto. Temos a herpes genital, né, que é causada pelo vírus herpes simples, tá? Essa infecção ela atinge tanto homens quanto mulheres com vida sexual ativa. A forma mais comum, né, da transmissão dessa doença é pelo ato sexual sem preservativo ou também contato com feridas de pessoas contaminadas, ok? Condiloma acuminado, né? O condiloma, né, é uma doença transmitida pelo papiloma vírus humano, né, que atinge tanto homens quanto mulheres, ou HPV. Né. Atualmente, né, no Brasil, existe vacina, né, de prevenção, que é a vacina para o HPV, né, e o SUS, ele oferta essa vacina para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos, né, e para pessoas de 9 a 26 anos portadores do vírus HIV. Aí nós temos a hepatite B, para a gente finalizar aqui, né? Ela é causada pelo vírus, né? HBV. Pode ser assintomática ou pode a pessoa ter alguns sintomas como cansaço, enjoo, dor abdominal, tá? Febre, olhos amarelados, urina escura, né? Tipo Coca-Cola, tá? E fezes esbranquiçadas, claras. As principais formas de transmissão é por contato sexual, congênita, né? De mãe para filho durante a gravidez ou amamentação, uso de material infecto-contagiante e também pela transfusão de sangue contaminado. Agora nós vamos para o exercício da página 309, tá? Para a gente concluir aqui. Na primeira questão, do lado esquerdo nós temos, aliás, na primeira questão nós temos duas imagens. A do lado esquerdo, tá? E a do lado direito. A do lado esquerdo nós temos essas estruturas que estão sendo apontadas no esquema e do lado direito nós temos essas outras estruturas, tá? Então, olhem direitinho no livro de vocês que tem a imagem, né, do sistema genital masculino e feminino para vocês identificarem corretamente. Item B. Qual é o caminho percorrido pelos espermatozoides, né, no sistema genital masculino? Ó, eles são sintetizados nos testículos, maturados no epidídimo, passam pelo ducto deferente, são conduzidos até o ducto ejaculatório, são levados à uretra, né, para o meio exterior. E no item C, nós temos, havendo a fecundação, em que local do sistema ocorre a implantação, né? Acontece no endométrio, tá? Do útero. Segunda questão. Nós temos aí que a fecundação é a etapa da reprodução que se dá por meio da união do espermatozoide com o ovócito, né, nas tubas. Como produto surge o zigoto, que se fixa no útero, tá, onde se desenvolverá ao longo da gestação. A gestação é a etapa em que o zigoto, por meio de várias e sucessivas mitoses, vai desenvolver embrião, depois em feto, e estará pronto, né, para ser expulso do útero através do parto, né? E o parto, como nós vimos, ele pode ser normal ou cesárea, tá? E a última questão, né? Nós temos aí qual desses tecidos está diretamente relacionado com a menstruação, né, gente? É o endométrio, tá? Pois os tecidos, né, do endométrio se espessam para receber o embrião. E caso não tenha a fecundação, não vai, esse tecido ele vai se degenerar, ele vai se descamar, originando o sangramento, que é caracterizado pelo processo que nós chamamos de menstruação, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, ela foi um pouco extensa, corrida, então vejam com bastante calma. Se for o caso, dê um pause, né, para resolver essas questões e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.